Voltamos aqui com o professor Carlos de Miquiles, que veio a Manaus, na sua terra, caboclo lá de Maués, índio da terra dos Sateré Maué, comedor de olhinho de Guaraná. Guaranã, que nós falamos, né? Então, está conosco, veio lançar sua obra aqui, na academia, na Universidade Federal, tivemos na Universidade Particular, tivemos lá no La Salle, e foi um pretexto também para dialogar com a moçada, não foi não? E eu percebi que tu tens uma formação filosófica densa, né? Não sei onde foi a tua graduação, se tem esse campo filosófico. E tu dialogaste ontem no La Salle conosco, no campo filosófico, falamos do Kant, voltamos para Aristóteles. Essa trajetória é importante, você já fez uma narrativa que me agradou, eu acho que agradou a todos aqui. Mas também eu queria que você refletisse conosco, porque eu sei que a nossa vida intelectual é dura, né? O próprio Weber diz, fala dessa dureza da vida, é árida a vida intelectual. Mas nessa trajetória nós também temos alegria e prazeres. Nós temos amizade, solidariedade e tem coisas que marcam a gente. Tem pessoas que marcam a gente. Tem música que marcam a gente. E dessa época eu ganhei uns CDs, uns long plays antigos, um LP antigo, e ganhei os compactos. Eu fui buscar. E entre os compactos encontrei Geraldo Vandré, olha, compacto simples do Geraldo Vandré. Eu não sei isso, mas eu queria saber nessa trajetória, essas que eu chamo de valores que marcam profundamente. Quando você está no exterior, por exemplo, você esteve na Inglaterra, no Japão, e aí quando está lá fora, você dá uma saudade do Brasil. Quando a seleção joga o hino nacional, toca na gente. Eu, quando estava no Peru estudante, até a amada mãe do Roberto Carlos me chamava para o Brasil. Claro. Com certeza você tem mais história nesse campo do que eu. Gostaria de te ouvir. Ademir, a primeira coisa que você estava falando e me surgiu na minha memória nesse momento é um período... Bom, eu fui educado aqui em Manaus, tive muitas experiências, desde escutar música clássica, descobrir Wagner, Bach, Beethoven, a gente ia lá para o Rodo, aqui no porto de Manaus, e alugava uma canoa, a gente ia numa canoa pelo rio, lá para o Rio Negro também, passeando e descobrindo, escutando música dentro da canoa. E nessa época eu fazia parte de um grupo de teatro, aqui em Manaus, maravilhoso, ligado ao TESC, que era um teatro do Sesc Senac. Nós que fundamos esse teatro com Nelson Menão, que hoje mora em Brasília. E nós montamos uma peça no teatro lá do Sesc, ali na rua Henrique Martins. Continua lá. Continua lá, me parece e tal. E uma peça do Alberto Camus, amigo do Sartre, que por divergência política, acabaram brigando, mas é uma bela história e outra conversa dessa relação do Sartre com o Camus, que a gente montou essa peça dele aqui em Manaus, eu tinha 15, 16 anos, e que agora eu estou revendo filosoficamente o pensamento de Sartre e de Camus. Incrível isso. Uma vida, ela dá muita viravolta. E uma coisa interessante é que uma época eu trabalhava no movimento de educação de base da CNBB. MEB. Eu também fiz parte desse processo de formação que nós gravávamos as fitas e mandava para o interior e as rádios. Eu vim para Eurinepé. O município tinha uma base do MEB lá. Pois é, a base mais forte era Tefé, porque nós tínhamos a rádio educadora lá de Tefé. Olha, dessa época, né? Dessa época. E foi a época que veio o Papa também aqui no Brasil. Eu trabalhava no MEB ligado à CNBB e a Caritas também. Caritas também. E eu chego em Eurinepé, uma solidão avassaladora, devoradora. Eu estou no hotel hospedado, depois de me apresentar para os padres e para a comunidade ligada à CNBB, e uma solidão daquelas de rachar o coração. E aí eu tenho uma alternativa que eu nunca me esqueço. Eu fui num boteco à noite e lá botaram a gente comprava aquelas fichas. E aí foi que eu descobri Roberto Carlos. Porque naquela época a gente que era metido a intelectual, jovem, lendo Sartre, essas coisas todas, escutando Milton Nascimento, Caetano, não ia escutar Roberto Carlos. Mas ali eu descobri, pelo coração e pela emoção, o
quanto Roberto Carlos toca Quer dizer, e preenche a solidão. Você, em território nacional, né, estava sentindo falta dessa comunicação Sim, mais intensa. claro, mais intensa. Isso a gente fala assim, diretamente para os nossos alunos, também para a moçada, né? Que não é só a militância política Não é. partidária, Não é. por exemplo, os movimentos estudantil, etc., mas também a cultura como um todo. É o teatro, Claro. a música, é o fazer música, é a alimentação, rapaz. Claro, da O Roberto alma. da Mata, A gente vive disso. O Roberto da Mata fala numa narrativa dele que quando estava no Rio, ele sentiu o sabor do gosto da tartaruga que sua mãe fazia. O Áureo Nonato, que era o nosso poeta querido, que fez aqui o hino de Manaus, 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 o Áureo Nonato fala das frutas. Isso quando você Sabor. saiu daqui, eu tenho certeza que você também... Mas a melhor coisa, Sim, Ademir... a gente vai perdendo o sabor, né? Vai perdendo. A memória dele. Mas aquilo fica impregnado por mais tempo. Eu já saí de Manaus há Agora muitas tem décadas. caboclo besta e quando volta não sabe mais o que é piranha. Não, isso é ridículo. O importante é nossas raízes. Por exemplo, quando eu morei muitos anos na Inglaterra, fui fazer doutorado e tal, e eu descobri lá duas coisas que eu não conhecia no Brasil. Eu descobri, os ingleses adoram, os ingleses, os angolanos, os migrantes, que você tem uma convergência étnica quando você vai morar no estrangeiro, que me lembra o livro do Camus, né, o Estrangeiro, que junto com Calígula e o mito de Sísifo forma o tripé do pensamento do Camus. E eu me lembro que eu descobri Martinho da Vila na Inglaterra, no inverno. Martinho da Vila. Eu senti o cheiro, o odor, o gosto do Brasil. A grande emoção é quando você está andando assim, naquele frio desgraçado, em busca de tomar um café, alguma coisa assim. Lá no meio você escuta uma música que lembra a terrinha, né? Não, e uma saudade desgraçada. Claro. Né? E uma coisa que eu falo muito pro Beto, que é meu irmão querido e tal, professor aqui da universidade, muitos anos, e toda vez que eu venho em Manaus, eu fico um pouco de inveja de conviver com essa minha origem familiar, porque é um convívio fundamental no ser humano, é resgatar valores tradicionais, a disciplina que você assimila nos primeiros anos de sua vida em família. Não há coisa mais importante quando você se desloca desse núcleo e sente saudade. A saudade é uma expressão apenas existente e presente na língua, na linguagem antropológica e secular do povo brasileiro. Sentir saudade. Eu descobri saudade da minha família, dos meus irmãos, desse convívio, que é um privilégio, é que nos dá seiva para viver uma vida bem vivida. Eu estou tentando temperar aqui o nosso papo de toda maneira. Nós fizemos uma análise objetiva sobre a sua trajetória intelectual e a sua participação por Manaus para lançar o livro. Estamos vendo isso, mergulhando na matéria, discutindo conceitos básicos, etc. Mas, ao mesmo tempo, eu também mergulhei para a dimensão subjetiva do teu querer, da tua vontade, para a gente dialogar. Mas eu volto finalizando desta forma a conjuntura na América Latina, a conjuntura da Europa, a conjuntura brasileira hoje, porque, na verdade, esta miséria da política denuncia também o apagão intelectual. Isso. E a conjuntura brasileira? Qual o teu olhar sobre o Brasil hoje, com toda essa perspectiva que vivemos? Professor Ademir, eu vejo esse momento reconhecendo aquela tese que você conhece bem, daquele cara chamado Hegel, que falava da tese, antítese e a síntese. Nós estamos vivendo no Brasil, no mundo, na América Latina, em todos os continentes, uma situação de travessia de uma tese que nós vivemos durante décadas das nossas vidas, para um momento de antítese, um momento de contradição, um momento de negação da negação. Nós estamos transitando para uma outra etapa da civilização. Onde é que vai dar isso? Eu não sei e não sei ler essa perspectiva. Eu só sei
que nós vivemos alimentados desde quando eu era jovem em Manaus e fui militante e continuo sendo, em alimentar esperança e uma utopia realista, que é aquilo que a gente sonha em melhorar cada vez mais a nossa vida, a convivência, intelectualmente, melhorar a alma, a nossa subjetividade. Então eu acho que esse momento é um momento de esperança, de contradições, que nós temos o papel e a responsabilidade de encontrar esse caminho. Não sei se nós teremos tempo, mas as futuras gerações, com certeza, vão participar dessa antítese que vai resultar numa síntese, eu espero, Então, melhor que a atual. Então o poeta tem razão, né? Navegar é preciso. Viver menos. Viver. E o sonho continua. E o sonho continua. E a esperança nos persegue. Absolutamente. E vamos persegui-la na história. Eu concordo com isso. É isso, acho que é importante destacar isso, né? Eu quero agradecer a tua participação aqui, quero agradecer a participação do Humberto Miquiles, do Beto que tu chamas, que é nosso professor da casa, da contabilidade, é um dos diretores da nossa DUA, né? Meu companheiro de luta também, estamos juntos. Agradecer a tua participação. Obrigado. E, ao mesmo tempo, registrar a tua presença entre nós com mais um trabalho que tu dedicas para a reflexão, que é Ética e a Miséria da Política. Carlos Miquiles, ao vivo e a cores pela TV UFAM. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado, professor. Muito obrigado.